bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje eu vou mostrar como utilizar o comando de Auto Blend Layer de forma criativa, né? Esse recurso de mesclagem automática de camada permite a fusão de imagens, né? Por exemplo, se a gente tiver várias fotografias de uma paisagem, a gente consegue unificar em uma só, criando uma fotografia panorâmica, e também efeitos criativos como a troca de rostos das pessoas. Eu espero que você goste e não se esqueça de dar aquele like. Valeu! Bom, inicialmente nós vamos trabalhar com essas duas imagens, né? São fotografias de um mesmo local, onde eu baixei aqui do Fotolia, a banca de imagens da Adobe. A gente tem aqui essa montanha em comum, né? Então é o mesmo local, porém duas fotografias um pouquinho diferentes. Em comum a gente tem essa montanha. Então a gente vai fundir essas duas imagens e criar uma única fotografia, né? A gente vai criar uma fotografia panorâmica. Então você pode fazer aí com as suas fotografias. Basta você ter uma certa continuidade ou pontos em comum nas fotografias para poder fundi-las, ok? O primeiro passo é arrastar uma das imagens para o outro arquivo. Então, com a nossa ferramenta de mover, né, a tecla de atalho é a letra V, a gente vai clicar, puxar, arrastar e soltar. Agora a gente tem aqui as duas imagens no mesmo documento. Eu vou colocar aqui dessa forma para a gente alinhar. Vou dar um duplo clique para desbloquear a minha camada. E o primeiro passo que a gente tem que fazer é manter as duas camadas selecionadas, né, com a tecla Shift. Eu vou vir aqui no menu Editar. Primeiramente, eu vou pedir para alinhar camadas automaticamente. Nós temos diversas opções aqui, né, de projeção. Nesse caso, eu vou marcar a opção Automático. Você pode fazer testes com as suas imagens, né? Se você, por exemplo, fizer fotografias rotacionando a posição, né, para não ter um efeito esférico, você pode marcar aqui essa opção, né, entre outras opções que a gente tem disponível para determinados casos. Nesse caso aqui, como não houve tanta distorção, praticamente não houve distorção, né, a gente vai deixar automático mesmo. Vou clicar, pedir para alinhar e olha aí, ó, o Photoshop já fez um corte maior na imagem, né, já expandiu e já alinhou. Eu vou clicar aqui, ó, deixar de visualizar, ó, ele já alinhou a montanha. Só que a gente viu que teve aqui umas diferenças de cores. Bom, por que isso aconteceu? Nós vamos pressionar o Ctrl Alt Z para desfazer. Eu vou de novo aqui, ó, em Editar, alinhar camadas automaticamente. E a gente tem aqui embaixo, ó, duas opções. Remoção de vinheta, né, que é aquela parte mais clara ou parte mais escura que as lentes produzem nas fotografias. Distorção geométrica. Essas duas opções, elas já vão resolver quase praticamente o nosso problema. Vou dar um OK. Pedir para alinhar, reduziu, a gente ainda teve uma pequena diferença aqui nas nuvens, mas a gente já teve uma redução aqui praticamente zero, certo? E agora é que realmente vai acontecer a mágica, né, da nossa aula. Mantendo novamente as duas camadas selecionadas, editar, mesclar camadas automaticamente. Se o seu Photoshop estiver em inglês, é a Auto Blend Layers. Cliquei aqui, nós temos duas opções, panorama e empilhar imagens. Empilhar imagens serve quando a gente tem duas fotografias do mesmo local, porém com objetos diferentes. Nesse caso, a gente vai escolher panorama. Ó. O próprio desenho aqui já representa itens comuns às imagens. Então, nesse caso, nosso item comum aqui é a montanha, né? Então, a gente vai deixar panorama. E aí, quando a gente manda o Photoshop executar, né, ele já faz o preenchimento automático. Bom, como que ele fez esse preenchimento? Quando a gente vai fazer, eu vou pressionar o Ctrl Alt Z para você ver novamente, né? Quando a gente vai fazer aqui a mesclagem, a gente tem a opção de tons e cores contínuas, que a gente vai resolver definitivamente esse probleminha, né, essa diferença aqui. E nas áreas transparentes, o Photoshop vai basear com o preenchimento sensível ao conteúdo, né? Que é o que ele já faz com outros recursos. Então,
quando a gente clica em OK, ele já tem cuidado de preencher todo o restante da imagem de forma muito inteligente, e assim a gente tem uma única fotografia. Ó, ele preencheu tudo aqui automático. Ó. Essa parte do céu, essa parte aqui de baixo, né, inferior esquerda. Então, quando a gente pressiona o Ctrl D para desfazer a seleção, olha aí, ficou perfeito. Se você quiser dar um zoom, aproximar e verificar, né, por exemplo, aqui ó, a gente tem umas pequenas diferenças, a gente pode terminar de corrigir com as ferramentas aqui, por exemplo, aí eu posso escolher a ferramenta correção para tirar um pouco aqui dessa parte meio roxa. Então eu posso selecionar aqui uma parte, né? Eu vou escolher a opção destino para a gente suavizar aqui um pouco, ó. Suavizei. Se a gente quiser preencher, por exemplo, esse espaço com essa nuvem, a gente também pode utilizar a ferramenta de correção, né? Deixar destino e assim o Photoshop já preenche. Então assim fica a seu critério, né? Ou então simplesmente mover essa nuvem daqui, a gente também pode. Por exemplo, eu posso deixar assim e vir aqui, selecionar novamente, escolher agora a opção destino, perdão, a opção origem, ele já faz essa correção para mim. Aqui também as árvores ficaram com um padrão repetitivo, né? Então a gente pode agora, por exemplo, escolher o clone stamp, né? Ou o carimbo e coletar aqui com a tecla Alt uma parte e modificar um pouco aqui os pinheiros para a gente não ter um padrão muito repetitivo. Ctrl 0, a gente faz a imagem caber na tela e aí está a nossa fotografia, a nossa única fotografia baseada em duas, né? Então a gente tinha inicialmente essa imagem com essa imagem e a gente obteve esse resultado. Muito legal, não é? Depois que você fizer essa montagem é sempre bom verificar, né, se não ficou nenhuma outra coisa para ajustar, né? Eu fiz o ajuste aqui dos pinheiros e a gente vê aqui, ó, que essas casas elas foram repetidas, né? Onde o Photoshop buscou os pinheiros. Então a gente pode, por exemplo, aqui corrigir nessa área, excluir aqui um pouco, né, dessa parte para a gente ter a exclusão dessa casa, ou a gente pode remover essa ou essa, fica a seu critério aí fazer o tratamento. Nesse caso também da nuvem, voltando aqui à parte do céu, eu poderia muito bem escolher também a opção de mover sensível ao conteúdo, né? Mas se a gente às vezes não obtiver um resultado muito interessante, a gente acaba optando mesmo pela ferramenta de correção, que foi a que eu escolhi, ok? Bom, agora a gente vai à nossa segunda parte, né, onde a gente vai utilizar essa mesma ferramenta, esse mesmo recurso, né, de mesclar camadas automaticamente, o Auto Blend Layers. E a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer a fusão de rostos, né? Algumas pessoas na internet já fazem esse tipo de trabalho. Eu vou deixar o link, né, desse artista aqui, o The Ginkster Mix. Me corrija se estiver errado a pronúncia em alemão. E ele faz a mesclagem aí, né, de rostos. Olha que interessante. Aqui Natalie Portman com Scarlett Johansson, Champagne com DiCaprio, enfim, ele faz diversas manipulações. Tem o Instagram também do cara, onde tem mais tantos outros exemplos, onde ele mistura aí os rostos. A ideia do cara é legal, né? Bem interessante. A grande sacada aqui, na verdade, é posicionar, né, as imagens de modo correto. Então, nós vamos fazer exatamente o que ele fez aqui, ó. Nós vamos fazer exatamente o que ele fez. Nós vamos fazer essa montagem aqui, beleza? Então, vamos lá. Ctrl A para abrir. Então, nós vamos abrir as duas imagens. Nós vamos fazer também. Eu vou mostrar também uma outra forma, né, de trocar os rostos ou fazer esse tipo de manipulação, mantendo elementos de um e outro. Então aqui, ó, pronto, eu tenho essas duas fotografias, né? Eu vou recortar com o laço, a tecla L é o seu atalho. Nós vamos recortar aqui grosseiramente o rosto do Champagne.
Não precisa se preocupar em recortar exato, porque a gente não vai precisar do rosto exato. Beleza? V, né, a ferramenta mover, nós vamos mover a imagem aqui para a fotografia do Leonardo DiCaprio. A gente agora tem que alinhar os olhos, nariz e boca. Não é recomendado nunca a gente distorcer imagens, mas nesse caso, como se trata de uma manipulação, nós vamos sim distorcer. Então a primeira coisa que eu vou fazer, Ctrl T para ativar a ferramenta de transformação livre. Quando a gente posiciona o mouse aqui na extremidade superior ou as extremidades quaisquer, a gente tem a possibilidade de rotacionar, então eu vou rotacionar. O rosto está um pouquinho de lado, então a gente vai pressionar o Ctrl, né, a setinha modifica, a gente pode distorcer de forma tridimensional. Então o que eu vou fazer é tentar alinhar um pouco o rosto, né, assim, e agora a gente vai posicionar certinho. Eu vou pressionar o número 50 de uma vez, que ele já altera aqui de uma vez a opacidade, né? Isso vale para qualquer outro. A gente pode pressionar o 1 para 10, a gente pode pressionar o 8 para 80, 4 para 40. A gente pode digitar assim, por exemplo, 43, que ele já aceita. Se a gente digitar apenas um número, por exemplo, 5, ele já vai 50 de uma vez. Fica aí a dica. E agora a gente consegue, né, posicionar aqui com as nossas setas mesmo, e assim acertando a posição dos elementos. Olho, agora a boca, né, o nariz dele passa um pouco, mas isso aí vai ficar assim, né? Então os olhos, beleza. Então vai ficar mais ou menos assim. Vou tirar esse excesso aqui, né, para não ter um problema. A gente não precisa de preocupar muito também com essa diferença de cores, né? Aqui a gente tem uma fotografia avermelhada, também tem um tom de pele da pessoa. A gente vai fazer a manipulação dessa forma mesmo, tá? Não precisa de preocupar com muitos tons de pele. E agora a gente vai fazer nós vamos fazer um recorte na imagem, né? Deixa eu só renomear aqui. Nós vamos fazer um recorte na imagem, onde vamos manter elementos da fotografia de baixo, no caso do Leonardo DiCaprio. Nós vamos recortar os olhos. Então, pode recortar também com laço, né? Não precisa preocupar muito com a perfeição. Nós vamos deletar. Inicialmente, né, parece meio bizarro o que a gente está fazendo, mas a gente vai chegar num resultado legal. Vamos recortar também aqui a boca. Olha aí. Agora na fotografia do Champagne, a gente vai recortar aqui um pedaço da testa, um pedaço das bochechas e um pedaço do queixo. Deletei. Olha que coisa mais estranha, né? Parece que vai dar tudo errado. Às vezes dá, mas a gente vai fazendo testes. Selecionei as duas camadas, né? Lembrando, a gente tem áreas de transparência, mas a ferramenta faz isso pra gente. Menu editar, mesclar camadas automaticamente, panorama, vamos dar um OK. Ctrl D para desfazer a seleção e tá aí. Photoshop faz, como um toque de mágica, a mesclagem das duas imagens. Realmente é impressionante, né? Muito legal mesmo. A gente pode fazer outras correções, né? A gente pode testar, por exemplo, deixar a sobrancelha da fotografia de baixo, enfim, fica aí a seu critério, mas olha como é que de maneira muito rápida a gente mesclou. A gente nem precisou fazer um tratamento, né? Lembrando que a fotografia anterior ela estava totalmente avermelhada. Vou pressionar o Ctrl Alt Z para retornar. A gente poderia sim, né? Como na aula anterior eu mostrei, né, através do comando de equilíbrio de cores,
fazer uma equalização de cor, né? Então, se está vermelho, a gente tem que jogar ao contrário, então a gente jogaria um pouco de ciano, né? A fotografia do DiCaprio está um pouco mais amarelada, então a gente poderia, por exemplo, chegar a um tom de cor mais aceitável, né? Mas a gente não foi necessário, né? Não foi preciso fazer isso. Então, vamos fazer agora com o tratamento, mesclar camadas automaticamente, panorama, deixar nessa opção de áreas transparentes para o Photoshop fazer o preenchimento sensível ao conteúdo. Ctrl D para desfazer a seleção, Ctrl 0 para caber a imagem. E olha aí, a montagem foi feita de forma muito rápida e bem interessante. Bom, para finalizar, eu vou mostrar aqui, né, por exemplo, a fotografia desses dois atores, Morgan Freeman e Samuel Jackson. Eu também fiz uma brincadeira com os dois, só que nesse caso eu não fiz com o comando de Auto Blend Layers, né? Eu fiz utilizando as máscaras, que também é uma opção que fica aí. Nesse caso, eu posicionei os rostos dos dois, né, em cima certinho um do outro. Vou deixar pressionar o Shift e clicar na miniatura da máscara. Olha aí, as fotografias são essas, né? Posicionei exatamente os olhos, né, a boca. E depois, o que eu fiz foi mascarar, como na aula de dupla exposição eu expliquei. Se você não viu, vou deixar também o link para você aprender como se trabalhar com máscara. Então o resultado foi esse. O interessante da máscara é que a gente pode, por exemplo, selecionando a miniatura da máscara, pressionando Ctrl I, a gente vê o resultado de baixo. Então a gente tem uma mistura aí, né? Então aqui, por exemplo, o rosto, né, do Morgan Freeman, aliás, o rosto do Samuel Jackson na cabeça do Morgan Freeman, né? Então Samuel Jackson com Morgan Freeman, essa é a mistura. Ctrl I de novo, a gente tem aqui a inversão, né? Eu vou pressionar o Alt e clicar na miniatura, então essa é a máscara. Parece complexo, mas na verdade a gente fez com um pincel, muito simples, né? Então, assim a gente tem um controle maior, mas lembrando que dessa forma aqui demora muito mais tempo para a gente chegar nesse resultado, né? Nesse caso, a gente teve essa montagem de maneira muito mais rápida. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê num próximo tutorial. Valeu, um abraço!